Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Jesus nos conduza. Agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos de volta para o nosso estudo semanal do livro Plenitude, a obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Estamos junto com a galerinha aqui de dois. Eduardo Araújo, muita paz a todos. E Renato Souza. Isso. Nós estamos estudando o capítulo 12, onde a Joana vai tratar do sofrimento ante a morte. E no último programa nós conversávamos justamente sobre a aceitação no momento da crise, que vai facilitar a superação, não é? O Eduardo narrou episódios da vida dele, o Renato, nós falamos da referência ao cardiologista que fez o primeiro transplante de coração no Brasil, e agora nós vamos continuar no 5º parágrafo. Quem vai ler, Renato? Eduardo? Renato Souza. Então vamos lá, né? Compreendendo-se que o corpo é uma organização delicada, sujeita a deterioramento, desgaste e transformação pelo fenômeno da morte, nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais. Assim, quando lhe sucedem as desconexões e os desajustes, advindo-lhes a interrupção, a morte não se transforma em motivo de desgraça ou de ruína. A preparação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo e, portanto, uma diminuição do sofrimento. O problema todo, né, do que Joana está colocando aqui é a nossa cultura ocidental em relação à visão sobre a morte. Nós temos uma visão muito negativa sobre a morte, né? Eu tento sempre passar para o meu filho, o Heitor, né, uma visão diferente, ele tem 10 anos, sobre a morte. Porque ele vai ter que lidar com a morte. Provavelmente, se pela ordem natural das coisas, a minha, da mãe, dos avós. Ele pode ser que ele vá primeiro? Pode. E a gente sabe que crianças também desencarnam. Mas a gente também tem que estar preparado para isso. Quem é que pode estar preparado para a morte de um filho? Muito difícil dizer isso. Né? Sempre causa dor, sofrimento, mas quando a gente entende que a morte não é o fim, o nosso olhar sobre a morte é outro. Mas é evidente que a ausência física daquele a quem nós amamos, ela é o chamado período de luto, né? Que os espíritos nos falam, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross também fala lá das fases do luto. É quase que inevitável, né? Você conviver com uma pessoa há anos e anos e de repente você olha para aquele sofá, para aquela cadeira, para aqueles momentos que viveram juntos e ela não está mais ali, presente ali. Ela está viva, ela está em outra dimensão, no plano espiritual, porém não está ali. É mais ou menos o sofrimento de uma mãe ou um pai quando os filhos crescem, se casam e vão morar em outro lugar. Né? É a síndrome do ninho vazio. Não deixa de ser a mesma coisa com a morte do corpo. Claro que de uma forma mais intensa, porque quando o filho se casa e vai morar em outro lugar, de vez em quando ele vem fazer uma visita. Mas quando está desencarnado, ele até pode vir fazer a visita, mas não vai ser visto. Então nós entendemos essa dor, essa dificuldade, mas a visão ocidental é uma visão que trata a morte como algo muito negativo, doloroso. As pessoas elas fazem um luto mais prolongado. Antigamente pagava-se até pessoas para chorarem, né? As carpideiras. Miranda ganhou muito dinheiro com isso, chorando, entendeu? Então, assim, é uma cultura. Os orientais, eles já têm a visão da morte como uma libertação. Em muitas localidades, né, do Oriente, eles faziam festas no desencarne. Por quê? Era o espírito se libertando da prisão que é o corpo físico. E realmente o é. Sim. Meu pai tem muito medo da morte, né? Ele fica revoltado quando eu falo. Mas eu falo, pai, quando a gente morre, é uma bênção para o justo. Não é para o santo. Ninguém aqui é santo. Mas para aquela pessoa que se esforçou minimamente para fazer o bem, dentro das suas possibilidades e limitações,
estar desencarnado é uma bênção. Sim. Tanto é que muitas pessoas que passam pelo estado de quase morte, chamado EQM, eles não querem voltar. Não querem voltar. Eu estou até acompanhando o caso de uma pessoa que ela está em coma, e você vê que coisa incrível, né? Uma amiga que trabalha comigo, relatando esse caso, falou que um amigo dela, que mora no Mato Grosso, teve uma visão com essa pessoa, sem saber que ela estava internada, e perguntou como é que está a dona fulana. Aí ela não quis falar de primeira, falou, não, tá tudo bem. Porque eu tive um sonho, uma visão com ela, e ela estava muito mal, ela estava internada, estava em coma, e ela quer morrer, mas não é hora dela morrer, estão tentando convencê-la. Tem certeza que ela está bem? Aí a pessoa, tem. Aí daqui a pouco a pessoa cedeu e falou, não, vou te falar a verdade, o que você falou está acontecendo. E realmente a pessoa está lá em coma, os médicos disseram que já era para ter desencarnado, e ela não desencarna, porque esse rapaz que mora em outro estado viu os espíritos tentando convencê-la a não forçar a morte, porque não era a hora ainda. Porque por ela não quer voltar. A sensação, são relatos muito comuns de quem passa pela experiência de quase morte. Da pessoa se sentir tão bem fora do corpo físico, em lugares do plano espiritual, que para ela é como se fosse um paraíso, diante da realidade humana, que ela não quer voltar. Nossa. Eu acho que muito provavelmente nós, se experimentássemos isso, a gente não iria querer voltar. Senhor. Olha, você Entendeu? sair para passear sem ter os seus pés com o atrito nesse chão, o peso de tudo aqui, né, do corpo físico, dos problemas, do dia a dia, de tudo, é algo sensacional. Não é? Então é uma realidade que tem pessoas que passam por experiências ruins nessa quase morte? Tem, mas normalmente são pessoas que estão vivendo uma vida em desequilíbrio. E aí quando saem do corpo encontram a própria realidade. Mas no geral, a maioria, eu lembro de um programa que passou, acho que foi um Globo Repórter na Rede Globo, que o senhor contando, né, que ele estava fora do corpo, e ele ficou tão maravilhado que ele não queria voltar. Aí ele disse que viu a mãe dele, uma italiana desencarnada. Aí ela falou assim, o que estás fazendo aqui? Teu lugar é lá, não chegou a tua hora. E ele, mas mãe, eu quero ficar, ela volte agora. Ele falou assim que a mulher, aí que ele falou, minha mãe era brava. Italiano botou ele falou que ele acordou no corpo de uma... acordou todo lascado lá na UTI. Nossa. Mas enfim, teve uma outra mulher, né, que ela tinha filhos e ela não queria voltar. E aí o espírito fala com ela assim, mas você tem filhos ainda na Terra. Você vê, ela estava tão maravilhada em estar fora dessa realidade física, que ela, mesmo tendo filho, ela não queria voltar. Queria estar do outro lado. Então, assim, a nossa visão da morte, infelizmente, devido à nossa cultura, há séculos e séculos, vir trabalhando a questão da morte. Você vai num sepultamento. Olha os sepultamentos que a gente... É um sofrimento, é um desespero. É uma coisa fúnebre. É fúnebre. O ritual, ele é feito para ser fúnebre. Sim. E não deveria. A gente precisa mudar essa visão. A espírita não chora? Chora. Por que não vai chorar? Sim. Ué, eu não posso sentir saudade, eu não posso ter lembranças dos momentos bons, dos momentos difíceis. Não, a emoção ela é uma coisa natural. Mas tem gente que vai no cemitério e fica olhando. Ia mirando, olha, ele é espírita chorando. Não tem fé. Que menina sem fé. Confunde completamente as coisas mesmo. A saudade, a emoção, né? Falar nisso, interessante. Quando eu comecei esse 6º parágrafo, sábado eu cheguei no Bezerra, tinha uma comissão de frente me esperando. Ariel, Acácio, o Carlos Conceição, Carlos Raimundo e o Joãozinho. Eu falei, eu acho que eu vou desencarnar. Será que eles vieram me receber? Só para situar os ouvintes, nossos amigos estão desencarnados. Pois é, os 4. Nunca tinha percebido os 4 juntos no Bezerra. Eu falei, ué. Primeiro eu fui perceber Joãozinho, mas Joãozinho, às vezes eu tô perturbando meu amiguinho. Quando eu vi seu Acácio,
o Carlinhos Raimundo, que era do Bezerra de Menezes de Oswaldo Cruz, que também foi do Cascadura, né? E o Aril. Eu falei, será que eu vou desencarnar? Vieram me esperar, não tem esse merecimento ainda, não tem. Tá doida pra ir embora, né? Vai entendeu? Ficar aqui até os 190 Mas é a emoção. anos. Meu Deus. É a emoção, Jesus falou né? que eu sairei daí até pagar o último cetim. Pois é, menino, detalhe tá isso. Não dá pra dar calote na consciência. Não tem como. Então é isso, Não é né? isso? Que a gente possa... Ninguém está aqui dizendo que você que está aí, né? Não estamos desrespeitando a sua dor, né? Porque muita gente está nos ouvindo, está chorando agora, lembrando do seu ente querido, do seu filho, do seu pai, de sua mãe, de seu avô, de sua avó. E em momento nenhum é nossa intenção aqui de respeitar essa dor, né? Do luto. Mas mostrar que a vida continua. E conforme os espíritos, Chico Xavier, leiam o livro Somos 6 ou o livro Jovens no Além, de Chico Xavier. Vejam os relatos de quem desencarnou. Tudo que eles pedem, todas as mensagens psicografadas é pedindo à família: não sofram, não chorem, não se revoltem, porque a dor, a revolta de vocês nos trazem muito sofrimento. Então, se a gente ama a pessoa, que a gente faça uma prece, diga para ela: vamos ficar bem, continua a sua caminhada, nos veremos em breve. Até pelo sonho a gente pode reencontrar. Exato. Então, você que está aí agora sofrendo e com esse luto que a gente entende e compreende, lembre que quanto mais você reagir, quanto mais você se alegrar, você vai estar alegrando quem partiu. Porque imagina a dor de uma mãe vendo um filho sofrer, sem poder dizer: meu filho, eu estou viva. Não fica assim. Perfeito. Então que a gente lembre disso, né? Perfeito. Recentemente nós falamos sobre essa questão num programa Consolação de Jesus, né? Sobre isso. E eu pude relatar, né, o porquê que a gente pegou uma participação e vimos porquê, os motivos pelos quais nós fomos levados a se esclarecer, não é? De alguma forma e tudo mais. Então eu pude contar lá por que eu fui parar no Bezerra de Menezes, né? E tudo, e o que eu falei para a orientadora espiritual, né? Eu só falei para ela 2 coisinhas só. Perdi a minha mãe, o que eu faço agora? Só falei isso, não falei mais nada, né? Ela virou e falou assim: interna ele. Né? A atitude dela de me conduzir ao tratamento, de me conduzir, foi a mesma coisa que dizer: interna ele. Sim. Né? Interna o Renato. Então, o Eduardo falou muito bem isso. Não é que a gente não chore, não, a gente chora sim. A gente fica aborrecido diante de uma situação inusitada, de assalto. Por que comigo? Não é? Enfim, a gente fica aborrecido. Sim, o espírita não é diferente nesse sentido, não, mas ele sabe trabalhar as situações, não é? Aquele momento ele procura fazer com que a doutrina faça com ele que aquele momento em que ele está magoado, em que ele está aborrecido, em que ele está triste, em que ele está nostálgico, saudoso, passe o mais rápido possível, porque ele sabe que aquilo vai trazer consequências, não é? Graves para ele, não é? E para quem estiver ao redor também. Então a gente pode relatar isso, porque falávamos de perda, né? Perda, a gente usa muito essa palavra, perdi, não é? Perdi meu celular. E me veio aquela voz assim: não era seu. Como é que você perdeu? Não era seu, né? Eu disse assim: tá bom, aprendi, desculpa. Não era. Você trabalhou e teve a oportunidade de estar usando um celular. Poxa vida, mas não é seu. É seu. Você vai levar o celular contigo? Você não vai levar. Né? Então, olha só, a carga de sentimento que a gente coloca quando a gente usa esses pronomes: meu, minha, né? É aquela coisa, essa carga de sentimento é que precisa ser trabalhada, né? E os espíritos verificam. Quando você fala perdi, quando você fala, poxa, meu celular, o magnetismo que você... exato, que você envolve naquilo ali, né? Eles sabem direitinho conforme você está falando. Mas aí você aprende a lidar, você vai aprendendo. E no sábado, num sábado lá no Bezerra também, né? No estudo do livro Céu e Inferno, a gente pode falar sobre essa questão. Porque você vai aprendendo, né? E vai descobrindo os lugares pelos quais você é conduzido de acordo com a sua necessidade para você obter as respostas. Porque tinham coisas que ninguém tinha me respondido. Então foram me responder lá e, opa, então é aqui. Isso aqui me trouxe aconchego, não é? Me trouxe aconchego, me trouxe paz, uma certa paz para eu dar continuidade
a caminhada. E é assim que funciona. É esse o momento da crise que é construtivo. Uhum. Quando você enfrenta a experiência e imediatamente a certeza de Deus, o que estamos fazendo aqui fazem a diferença. Não é? Então, dentro da sua casa nesse momento, você está vestindo um corpo de carne. Uhum. Isso é o maior presente do Criador para a sua experiência espiritual. Ele pode estar avariadozinho, pode estar enfermo, né? Sim. Pode ser até que esteja mutilado em alguma área. Mas veja, você não é o corpo. O corpo é a ferramenta de trabalho para esse momento do seu aprendizado. Ele, daqui a pouco, vai se transformar em outra coisa. E você vai levar a experiência que ficou, através das vivências que você teve com ele. Então, qualquer que seja a sua dificuldade, pensa que até o final do dia, Deus tem como virar o jogo. Sim. Entendeu? Se você conversar com ele com sinceridade... Primeiro agradecendo a ele, Senhor, eu não sei exatamente qual é o objetivo, mas eu quero agradecer porque eu não estou sozinho. Uhum. Lembro da dona Ivone. A dona Ivone Pereira passou por muita situação na vida pessoal e na relação mediúnica com a vida, né? Uhum. E ela diz, mas uma coisa era fato, desde que ela tomou consciência da responsabilidade dela perante Jesus, nunca mais ela chorou sozinha. Isso faz a diferença. Bacana, né? Bacana. Entendeu? Uhum. Então continua a dona Joana de Ângeles dizendo... O ouvinte deve estar se perguntando, esse pessoal não vai ler o livro não? É porque cada parágrafo da Joana... A gente tem muita coisa para falar. É um estudo, né? Então, só para situar, a gente está em qual capítulo aí? Acabamos de ler o 6º parágrafo, agora vai ser o 7º, capítulo 12. Uhum. Então, o capítulo 12 é sofrimento ante a morte. E ela vai dizendo assim... Quem, na vida material, deposita todas as suas aspirações e nela vê um fim único, constatando-lhe a interrupção, o cessar de manifestações, experimenta superlativas dores morais que se transformam em sofrimentos físicos sem lenitivo imediato. Assim, as dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e a sua estrutura, os acontecimentos e as suas matrizes. A morte, por ignorância da vida, tem sido através dos milênios a causa de sofrimentos inimagináveis, desencadeadora de tragédias e de desconforto sem fim. Todo fenômeno biológico que se inicia naturalmente cessa. Tudo que nasce no plano físico interrompe-se, transforma-se, portanto, morre. Vamos repetir esse parágrafo que eu achei super importante. Não é? Todo fenômeno biológico que se inicia, naturalmente cessa. Tudo que nasce no plano físico interrompe-se, transforma-se, portanto, morre. Tudo é da lei. É da lei, não tem jeito, não é? Acontece em toda a natureza, né? Você vê aí a primavera está chegando, chegou a primavera, as flores renascem, daqui a pouco vem o inverno, aí o outono cai tudo. É a vida se movimentando para não cessar. Eu estava assistindo uma expedição no Canal 2, aquele canal é muito bom, né? O Canal 2, né? E uma expedição, então tinha ali um biólogo, tinha um zoólogo, tinha um botânico, tinha, enfim, né? E eles estavam, quando chegou numa parte em que ele foi falar de uma árvore, que aquela árvore tinha sofrido região amazônica, então tem muitos temporais, a umidade é muito alta, né? Então ela não resistiu à ventania, e o tronco da árvore era mais ou menos do diâmetro desse ambiente ao qual nós estamos utilizando aqui, não é? Para as pessoas terem uma ideia, mais ou menos assim, enfim, quantos metros quadrados, né, deve ter aqui. A Miranda vai pensar, o Edu também, vão falar daqui a pouco. Deve ter uns 16 metros quadrados. Mais ou menos isso. Então, o diâmetro do tronco, né, lá da raiz da árvore, era mais ou menos isso. E ela estava tombada. Então ele começou a explicar por que acontece isso, por que acontece aquilo, e as ramificações que ela já tinha criado para que outras, né, situações dessem origem a uma nova árvore. E ele começa a falar, e vem a pessoa, né, o zoólogo ali também, e vem falar da questão de determinadas aves, de determinados animais, que pegavam as sementes e iam jogando as sementes por ali. Então, olha ali, já nasceu outra igual ali, e tudo mais. Então, tudo vai se transformando. Aquela caiu por causa de uma chuva? Sim,
caiu. Ou poderia ter chegado a época dela, né, realmente se extinguir. Mas olha, outras vão nascendo. E a floresta ela vai sendo sempre semeada, repovoada, não é? Recolocada no seu lugar. Assim. Olha, é importante lembrarmos que Jesus, sendo ele o nosso guia e modelo, ele não poderia ficar em suspense sem se apresentar na Terra. Né? Ele enviou missionários desde o momento que chegou a maturidade do decálogo na Terra aí, e nós vamos vendo, antes do decálogo, quando a maturidade na busca de Deus, já fica evidente a presença e a atuação de Jesus na Terra, em off. Né? Mas depois vem ele mesmo. Por quê? Porque ele precisava vir numa conjuntura onde essa condição de modelagem, de tipificação que ele é para nós, ficasse como referência. Mas nós estamos virando as páginas da lembrança e deixamos a família de Nazaré totalmente esquecida em nossa realidade doméstica. Ele, o governador da terra, elaborou seu planejamento de vestir um corpo de carne em situações próximas à da multidão. Ele não veio na condição de um daqueles senhores, sabe? Numa realidade top, lá dentro do judaísmo. Ele veio filho de uma tecelã e de um operário. Aconteceram privações ali dentro daquele lar, porque com certeza aquela oficina não era tão abastada quanto era a casa do rico judaico, do judeu rico, não é? Sim. Então, as privações ali deviam ser a nível de... Não havia supérfluo. Eu não consigo raciocinar a família de Nazaré recheada de supérfluo. Primeiro, numa cidade apagadinha. Nasceu em Belém, vivendo em Nazaré, numa realidade rústica. Então ali tinha o essencial, ali tinha a dignidade do alimento, tinha o afeto, tinha o carinho, tinha o trabalho, tinha a convivência fraterna dentro daquela comunidade. É por isso que muitos acham que ele tinha vários irmãos, porque aquela aproximação de convivência era como se fossem irmãos. Quem é nordestino e já passa dos 50, 60, lembra que na infância os primos eram considerados irmãos. As famílias viviam juntas naquela época então de Jesus. Não é? Então nós vamos observar que lá está uma referência. Então você está dentro da sua casa, na hora que o testemunho chegar, e o testemunho às vezes é você não contar com o apoio que você quer imediatamente e na necessidade que se faz, para que você saiba recolher-se em oração, é levar o pensamento àquele que deve ser referência em nossa vida e pedir coragem a ele. Exato. Você falando isso, a gente sabe que o pão necessário para todos nós, não é só o pão físico é necessário, é mais o pão para o corpo físico, mas o pão para a alma. Então ele nasce em Belém, que é a cidade do pão, mas ele poderia ter nascido em Cafarnaum, Betsaida e por aí vai. Porque eles iam ser o nosso pão. Exato, e também ter sido a cidade do pão. Não é? Isso aí. Com certeza. Está acabando. O Eduardo acho que vai falar alguma coisinha para a gente aproveitar esse 1 minuto. Só agradecer as reflexões. Por isso que ele é o pão da vida, Renato. Exato, porque o que a gente precisa é só do pão. E quando você fala do supérfluo, aí eu me liguei logo aqui meu pensamento à questão do pão. Poxa, ele não é o pão da alma, não é? E ele mostrou pra gente o quê? Que o pão que você precisa é o pão do corpo físico. Pra que mais? Não é? O resto, tudo mais é supérfluo. Mas você quer a maionese, você quer a manteiga, quer o peru defumado, quer um montão de coisa que vai dar indigestão depois. Com certeza, aí não dá, né? A gente comeu um pão puro, né? Pão puro, exato. Não é? E era o pão, conforme o pão, você vê o pão sírio, né? Que fazem, minha avó. Um pão muito festejado lá por eles. Aquela massa que você pega ela assim, coloca ela lá, assa, depois você vai tirando os pedaços assim, olha. Tinha talher, não tinha nada dessas coisas. Pra quê? Hoje em dia você bota num guardanapo, você corta, bota na chapa, não é? E tem que botar alguma coisa dentro, né? Senão agradeçamos então pela vida. Deus seja louvado. A vida no corpo e depois a vida do espírito que continua sempre, né? Não há morte, apenas transformação. Estamos nos aproximando, né, do pão da vida. Natal está chegando. Pois é, está chegando, isso aí. Com certeza. Muita paz a todos, até o próximo programa, se Deus quiser. Muita paz. Que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.